Salve família vascaína, acabou a paciência. Aqui no Vascão Notícias a gente tenta sempre trazer tudo com positividade, mas paciência tem limite. Bora conferir os destaques dessa edição. Em mais uma noite de vergonha, Vasco perde para o Avaí em São Januário. Time está entre os piores da Série B, nas finalizações certas, e vamos analisar o elenco com as peças contratadas por Alexandre Pássaro. A gente pede o seu like em apoio ao nosso trabalho. Tá no ar o Vascão Notícias, primeira edição. Com futebol fraco, preguiçoso e sem criatividade, Vasco perde mais uma em São Januário. O Avaí foi mais perigoso em toda a partida e abriu o placar em uma tabela de cabeça dentro da área, com vacilo geral da defesa. O segundo gol do Avaí foi ainda pior. Miranda errou o tempo de bola, Léo Matos deu uma pichotada e Renato só teve o trabalho de empurrar para as redes. A melhor chance do Vasco saiu no finzinho do jogo, em uma jogada com Riquelme e Marquinhos Gabriel, que foi fominha ao não devolver a bola para o lateral finalizar. Final, Vasco 0, Avaí 2. A gente tem totais condições de mudar essa situação e creio que a partir de amanhã a gente vai estar focado para o jogo de sábado, que a gente dentro da nossa casa. E são 2 jogos dentro de casa, 2 derrotas, e a gente precisa ganhar dentro de casa. Com a derrota, o Vasco perdeu 4 posições na tabela, agora ocupa o 15º lugar. O próximo jogo é neste sábado contra o CRB, às 4h30 da tarde, em São Januário. Entre os 20 times da Série B, o Vasco tem melhor pontaria, somente que Coritiba e Sampaio Corrêa. O time finalizou 47 vezes na competição e somente 14 foram no gol adversário. Não à toa, o Vasco tem um dos piores ataques do campeonato, com apenas 3 gols marcados em 4 partidas. Quem mais sofre com essa falta de oportunidades, além, claro, do torcedor, é o nosso artilheiro, Germancano. Apesar de estar suspenso, foi o 20º jogo de Marcelo Cabo como técnico do Vasco. O time tem 9 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. O ataque marcou 32 e a defesa sofreu 25 gols, saldo de mais 7. O aproveitamento é de 55%. Como eu disse no começo do vídeo, a minha paciência acabou, mas eu gosto sempre de saber a opinião da galera. E aí, ainda é cedo ou fora Cabo? São apenas 2 opções na enquete. Não acabou a paciência e o time ainda vai engrenar, ou sim, acabou a paciência e fora Marcelo Cabo. Já sabe, né? Nossas enquetes ficam na guia comunidade, vou deixar link na descrição deste vídeo e o resultado sai na sexta-feira. Tá aí, rapaziada, o exercício que eu proponho pra gente fazer hoje é dar uma analisada neste elenco, né? A gente veio falando no começo do ano que o Vasco tinha o melhor elenco que o do ano passado e a gente tá sofrendo agora aí na Série B. Então eu peguei todos os jogadores do elenco que estão lá no site oficial do Vasco e vou classificar aí, ó, top de linha, ótimo jogador, bom jogador, meia boca e perna de pau, tá? E pode descer além aí se eu colocar alguém errado, eu gosto sempre que vocês vão falando aí porque eu posso mudar a minha opinião. Então vamos lá, vamos começar aqui pela ordem aqui de baixo pra cima. Pegar o Zeca aqui, né? Bom, isso comparando, tá, pessoal, o que tá jogando no Vasco. O que fez na carreira pra mim não importa. O que tá jogando neste Vasco atual. O Zeca, pra mim, cara, ele tava no ótimo jogador, mas desceu demais de produção pra mim, então hoje ele entra aqui no bom jogador, né? Ele tava ótimo no começo, depois caiu bastante. O Vinícius não tem como, né? O Vinícius, pra mim, eu coloco ele aqui no perna de pau. Foi um jogador que eu acreditei bastante quando surgiu na base e estava fazendo a transição lá em 2020, mas de repente esqueceu de jogar bola, mostrou aí muita falta de técnica, enfim, pra mim é um perna de pau. Vanderlei, cara, o Vanderlei pra mim ele tá sendo um ótimo jogador, né? Talvez estivesse top de linha se o time estivesse ajudando defensivamente, se a defesa não tivesse essa mãe que tá. Então vou colocar aqui ele como ótimo, né? O cara, pô, tá defendendo pra caramba. Ontem, de novo, evitou o pior, não teve culpa nos gols, ainda evitou uma goleada pro Avaí dentro de casa.
Então coloco o Vanderlei como ótimo jogador. Thiago Reis. O Thiago Reis pra mim até hoje, pra mim aqui, ó, perna de pau, né? Muito pouco, né? Fez aqueles 3 gols lá no Campeonato Carioca e é isso, né? Mais nada. Caio Tenório. Cara, até hoje, pra mim, Caio Tenório também perna de pau, né? Até hoje não fez aí grandes jogos, então eu coloco ele aí como perna de pau. Sarrafiori. Cara, o Sarrafiori vem bem, né? Saiu do time aí porque o Marquinhos Gabriel voltou, não tá nem entrando no segundo tempo, mas tem um bom começo pra mim, já marcou gol. Vou colocar ele como bom jogador. Vou colocar ele aqui como bom jogador, o Martin Sarrafiori. Rômulo. Cara, até agora, na minha visão, perna de pau. Até agora não mostrou a que veio, não fez um bom jogo pelo Vasco. Tá nessa questão de ser poupado. Meu Deus do céu, né? Daqui a pouco nós estamos em setembro e tem jogador sendo poupado, porque não entrou ainda em ritmo de jogo. Brincadeira. Riquelme. Cara, aqui eu vou subir o nível, né? Pra mim, eu acho o Riquelme, cara, só não vou colocar top de linha também, porque não tá tendo uma sequência, não pôde, mas todo jogo que ele entra, ele arruma uma fumaça ali. Ontem, de novo, né? Melhor jogada do Vasco foi aquela tabelinha dele com o Marquinhos Gabriel, que o Marquinhos Gabriel deu uma fomeada, né? Então vou colocar aqui o Riquelme como ótimo jogador. Ricardo Graça. Cara, a fase do Ricardo Graça em 2021 é tenebrosa, né? Acho ele um bom jogador, mas fico aqui, não sei se eu coloco ele no meia boca ou ainda no bom jogador. Eu acho que pela fase atual, né, eu teria que colocar no meia boca, né? Tem que ser justo aqui. O ano do Ricardo Graça é um ano meia boca para não colocar ele no perna de pau, né? Que eu acho que é um pouco de exagero. MT retornou agora, foi relacionado, né? Ainda não jogou. É um jogador que começou muito bem o ano, jogando improvisado ali na lateral. Vou colocar ele como bom jogador. Acho que tá sendo um bom jogador. Morato. O Morato é o seguinte, né? Se fosse o Morato do clássico, eu colocaria como ótimo jogador. Mas o Morato do restante dos jogos caiu demais de produção, né? Caiu demais de produção. E eu fico também ali entre o bom jogador e o meia boca. Cara, eu vou me apegar ao clássico. Ou não? Não, né? Não. Eu vou pôr meia boca. Tá meia boca, viu, Morato? Tá devendo. Miranda. Cara, que partida horrível do Miranda ontem, hein? Meu amigo, de novo, errando tempo de bola. O Miranda é aquela história, ele tem mais qualidade pra sair jogando, é verdade. Ele sabe acertar um lançamento, um passe. Mas como zagueiro que precisa fazer ali pra tirar uma bola, o tempo de bola, ele tá mal. Então, assim, né, que coloque ele de volante, de outra posição. Por enquanto, pra mim, tá aqui no perna de pau. Michel. O Michel tinha que fazer com ele o que fez com outros jogadores que foram fazer o tal recondicionamento físico, né? Passaram 15 dias ali treinando. O Michel, pra mim, tem que ir pra essa galera aí, porque tá muito pesado, né? Por enquanto, perna de pau. Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel tem sido muito útil. Ontem tentou bastante, né? No segundo tempo, pô, não podemos reclamar que ele se escondeu do jogo. Ele tava tentando, mas o time mal demais. Eu acho que eu posso colocar o Marquinhos Gabriel aqui como bom jogador, né? Não chega a ser ótimo, né? Flertou com o ótimo em alguns momentos, mas pra mim tá ali como bom jogador. Lucão. Cara, o Lucão, pô, não tem culpa nenhuma que tá acontecendo em 2021, jogou pouco, né? Podia até poupar o Lucão dessa aqui, não sei porque eu pus ele aqui. Vou colocar o Lucão como ótimo jogador, né? Não teve culpa nenhuma de nada. Por enquanto tá ótimo. Léo Matos. Léo Matos ontem deu aquela pichotada, né? É um cara que sempre entrega muita raça, eu nunca reclamo disso do Léo Matos, é um cara que nunca se esconde do jogo também. Mas ontem foi meu amigo. Eu acho que ainda dá pra eu colocar o Léo Matos aqui como bom jogador, né? Ainda não tá no nível meia boca não e não posso colocar ele também como ótimo. Léo Jabá. Cara, o Léo Jabá, poxa, apareceu bem, mas muito pouco, né? Ele sempre dá um nível melhor pro time. Ontem não teve bem, né? Ontem não jogou nada. Mas ele vem entrando bem. Eu ainda vou preservar o Jabá como bom jogador.
Ainda acho que dá pra colocar ele aqui. Se continuar assim, 2, 3 jogos aí, ele vai descendo de nível, né? Andrei. O Andrei é aquela história, né? No Campeonato Carioca, bom jogador. Tava jogando bem. Começou a Série B, foi pro meia boca. Foi pro meia boca. Eu acho ele um bom jogador. Mas esse ano, né? E principalmente aí na Série B. Ai, Andrei, você vai me desculpar, mas eu vou ter que te colocar aqui no meia boca. Bruno Gomes. Bruno Gomes não tá tendo oportunidade, né? É um cara que não tá sendo testado. Então eu vou colocar ele aqui como bom jogador ainda. Né? Seria injusto colocar o Bruno Gomes em outro patamar aí, porque ele não tá jogando, né? Caio Lopes. Poxa, Caio Lopes esse ano nem apareceu. Também não sei porque eu coloquei ele aqui, né? Não devia nem estar aqui porque não tá jogando. Vou colocar ele aqui como bom jogador, vai. Leandro Castan. Se jogar, né, Castan? É bom jogador, né? Não tá numa fase técnica muito boa, mas não acho que tá também para colocar ali como meia boca, não. Acho que por enquanto ainda é um bom jogador o Castan. Tem que voltar, Castan, né? Tem que voltar logo, pelo amor de Deus. O Pirulito, né? Daniel Amorim. Bom, ontem ele ainda tentou um giro ali de perna esquerda, né? Não teve nenhuma grande oportunidade. No outro jogo contra o Brasil, a oportunidade que teve, guardou. Então, pra mim, tá sendo um bom jogador aí o Daniel Amorim. Nada demais, né? Mas por enquanto a gente pode colocar ele como bom jogador. Hernando. Esse aí eu vou direto, né? Não preciso nem de comentar. Parece uma geladeira em campo, né, o Hernando? Até ele virar, até a rodinha virar, nossa senhora. Figueiredo. Poxa, o Figueiredo é um cara que eu coloquei muita fé, né, na base. Um jogador rápido, um jogador que cresceu muito fisicamente, né? Tá forte. Então eu esperava bastante do Figueiredo, mas esse ano o Figueiredo, por enquanto, perna de pau. Gabriel Peck, um ótimo início de ano do Peck, né? Foi artilheiro do time durante um bom tempo, até o Germancano embalar. Hoje ele é o vice-artilheiro. Cara, sempre corre bastante, nunca se esconde do jogo, dá carrinho, tenta. Eu ainda coloco o Peck como bom jogador. Matias Galarza. No comecinho ali a gente até colocaria ele como ótimo, né? Começou bem demais, surpreendendo todo mundo. Vou ter que colocar ele aqui como bom jogador também, o nosso Matias Galarza. Germancano, o único, né? O único que eu vou colocar lá em cima, o único que não tem culpa do que tá acontecendo, não tá perdendo gol, né? Centroavante que não tem oportunidade, eu não tenho o que criticar. E por enquanto, então, tá lá o nosso Cano top de linha. João Pedro. Caio Tenório já foi. João Pedro. Cara, o João Pedro não tá tendo oportunidade também, né? Os jogos que entrou ali, alguns minutinhos, foi mais ou menos. Eu não vou judiar muito do João Pedro, vou colocar ele aqui como meia boca, né? Acho que até o Figueiredo eu posso subir pra esse meia boca, viu, cara? Acho que eu fui injusto com o Figueiredo aqui. Juninho. Cara, o Juninho, tecnicamente, avaliando o jogador, eu colocaria ele como bom jogador. Mas o desempenho do Juninho tá fraco, né? Eu fico ali em dúvida entre meia boca e bom jogador. Por ser um garoto, ainda tá em transição aí pro time principal, vou poupar o Juninho e vou colocar ele como bom jogador. E o Laranjeira também, muito poucas oportunidades, quando entrou muito discreto, vou colocar ele aqui como meia boca. Então tá aí, galera, de 30 jogadores, né? Eu analisei aí 7 como perna de pau, uma quantidade muito grande. Depois, 6 como meia boca. Então, se você somar 7 com 6 de 30, 13 jogadores são considerados fracos. Bom jogador, que, né, pode colocar ele como meia boca também. Então, ali, oscilando bastante. Tem aí 3, 6, 9, 16 jogadores. Apenas 3 jogadores ótimos, né? Sendo o Lucão ali, coloquei ele como ótimo, mas nem tá jogando. Então pode colocar ele como bom jogador também. E top de linha só o pai, né? Só o pai Germancano. Ele é diferenciado, né, galera? Bom, é isso, né, meus amigos? Sábado já tem jogo de novo, já vai todo mundo, né? Aquela cara pra assistir esse jogo, não pode ser diferente. Vascaíno nenhum tá satisfeito com o que tá vendo, né? A gente quer alguma resposta aí da diretoria, do Alexandre Pássaro. Seria bom uma coletiva agora, né, pra dar uma acalmada, pra falar que vai vir reforço, não sei.
Alguma resposta tem que ser dada aí, não pode ficar só também pesando em cima do técnico e dos jogadores, né? O clube é um todo mundo tem a sua parcela de culpa. É isso, quem é Vasco deixa o like, quem é muito Vasco se inscreve no canal. A gente se vê na segunda edição de hoje, tamo junto.